Renato, o que você achou do ritmo? Não sei se foi uma homenagem a Dorival Caymmi, né? Foi uma coisa assim na rede, assim, um bom lugar para ler um livro. O que você achou do ritmo? Ou o Martinho da Vila, que é vascaíno, né? Devagar, devagar, devagarinho. São Paulo tem sido um tédio, né? Foi mais um jogo do São Paulo como visitante. Sobra tudo para o Zubeldia, mas esse elenco é o Zé e fazer isso, né? Já tem sido isso em todas as últimas temporadas do Campeonato Brasileiro. Essa coisa que a gente elogiou no Flamengo, de jogar mesmo a Vera, mesmo não valendo o título, a gente não vê no São Paulo. Eu acho que o São Paulo precisa de uma grande reformulação do elenco, sabia? Tem muito jogador há muito tempo lá, sabe? Lembra aquela coisa que já deu liga e não dá mais liga, sabe? Não, tudo bem, o Lucas, é óbvio que você não vai mandar o Lucas embora, mas tem muito jogador ali que ainda joga e que não tem mais o que fazer. Rafinha, com todo o carinho que eu tenho pelo Rafinha, pelo espetacular ano 2019 no Flamengo, o Rafinha está fazendo o quê dentro de campo hoje em dia? Ele já não tem mais condição, não tem mais físico para jogar. Outros jogadores mesmo que estão lá há tanto tempo, Luciano, o Luciano entra e faz gol. Mas, gente, há quantos anos está o Luciano no São Paulo? O que o São Paulo ganhou com o Luciano? A Copa do Brasil do ano passado? Vai lá. Mas eu acho que está na hora de uma grande reformulação do São Paulo. O São Paulo tinha que ter coragem de ir para o mercado, vender alguns de seus jogadores e, com o dinheiro arrecadado, tentar comprar outros novos. Porque a sensação que eu tenho é que o São Paulo vai jogar mais 2, 3 anos, se não reformular o elenco, vai continuar assim, chegando em quarto, quinto, sexto. Não vejo o São Paulo disputando o título ano que vem se não fizer uma reformulação. Não vejo mesmo, com Zubeldia ou sem Zubeldia. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil ano passado com o Dorival, passando pelos dois maiores rivais e pelo Flamengo na final, né? Foi um título surpreendente, inédito do São Paulo, dos grandes, eu que não tinha vencido a Copa do Brasil. Graças ao Mas me São Paulo, pareceu. né? Graças ao Sim. São Paulo. E a diretoria do Flamengo que não mandou o São Paulo embora a tempo como desse ano fez. Esse ano fez a tempo de ser campeão. Se tivesse repetido, talvez eu e a Mili tivesse comemorado um título esse ano. Até porque ficou claro que o Galo em decisão esse ano não é algo tão complicado assim, né? Aliás, a gente ontem tivemos uma live aqui no UOL para falar dessa final. Não comentei aqui, mas deprimente o papel do Atlético Mineiro nessa final. O Botafogo não tem nada a ver com isso. Parabéns aos meus amigos alvinegros, Renato. Mas em relação ao São Paulo, você falou do Rafinha, uma informação, né? O Rafinha já falou sobre isso também. A tendência é que ele fique no São Paulo, ele quer encerrar a carreira depois do Paulistão. Então ele vira o ano que vem com o São Paulo e ficaria só para o estadual e terminaria aí, aposentaria a chuteira no final do Paulistão. Tem que ver se o Igor Vinícius fica, se não fica. O São Paulo fala em Wendel da seleção, mas também fala em dívida, né? O São Paulo está vendo aí o seu rival de muro ganhando as coisas todo ano, Palmeiras. O Corinthians, mesmo na Pindaíba que tá, melhorou muito o seu time, né? O Santos está voltando à Série A e o São Paulino está meio de saco cheio, né? Embora tenha voltado para a Libertadores, acho que esperava um pouco mais da equipe. E o que o Renato falou, né? Parece mais do mesmo, né? Luciano, o Lucas é um ídolo da torcida, tá? O Luiz Gustavo fez um golaço hoje, mas também é um jogador caro que também não rende tudo isso, né, Mili? Você acha que esse time precisa mudar tudo para o ano que vem? Eu acho que precisa mudar muita coisa. Agora, a questão é a seguinte: o São Paulo anunciou assim, o seu próprio teto de gastos, né? Um pacote de austeridade para o ano que vem. Então, eu acho que São Paulo vai dar essa apertada nos cintos, pelo menos foi o que a diretoria avisou que faria, em nome de estabelecer alguma saúde financeira, e não vai ser, então, eu acho, um ano para montar um time mais competitivo do que o São Paulo tem sido há 2, 3 anos, né? E mesmo assim, eu acho que dá para achar jogadores que possam se renovar no São Paulo. Assim como eu acredito que se o Luciano sai, ele se renova em outro lugar, sabe? O Luciano é um jogador interessante, mas eu acho que talvez tenha cansado alguma coisa ali naquela relação, né? A gente esquece, assim, a gente fala muito de técnica, de tática, de dinheiro, mas a gente esquece que relacionamento é fundamental dentro de um time. Eu acho que o Flamengo de 2023 e de 2024, ele sofreu com relacionamentos ruins na equipe. Vai lá, tem que me cortar? Eu vou fazer um intervalo rapidinho, a gente vai fazer um intervalo na TV, a gente vai ficar aqui no YouTube, e na volta da TV a gente vai matar o São Paulo aqui no YouTube, e na volta da TV a gente vai falar um pouco do Botafogo de ontem. Termina aí, Emílio, raciocínio do São Paulo.
Não, é isso, eu acho que relacionamento é uma coisa muito importante. E a gente tende a deixar isso meio de lado, e não pode. Eu acho que o Galo estava com problemas de relacionamento, sim. E por isso que o Galo tropeçou tão sonoramente nas finais em que ele jogou. Eu acho que a gente ficará sabendo o que está acontecendo lá dentro em pouco tempo. Mas não me parece normal a apatia do Atlético Mineiro numa final de Libertadores. Olha, Renato, a gente vai falar, depois a gente vai continuar o raciocínio depois do intervalo, mas assim, em relação ao Atlético Mineiro, eu não lembro, o Arthur Jorge falou isso, eu não lembro de uma final com aos 30 segundos o time jogar com a mais e não levar perigo, e não mereceu. No primeiro tempo não chutou uma bola no gol, com perigo. Verdade. Não, é impressionante. O que o Atlético não fez ontem foi uma coisa impressionante. Eu me lembro até de uma decisão de Recopa Sul-Americana, em que o Flamengo também teve um jogador expulso com 10 minutos, o William Arão. Levantou o pé também, acertou a cabeça do jogador do Del Valle e foi expulso. E o Jorge Jesus ajeitou o Flamengo ganhou a decisão. Mas é diferente. Era o Del Valle, era no Maracanã, entendeu? Era o Flamengo do Jorge Jesus. Ontem o Atlético tinha a obrigação de ter pressionado muito mais o Botafogo. Não é nem dizer, não, ia ganhar. O time do Botafogo é tão bom, mas tão bom, que ele é capaz de fazer o que ele fez. De jogar bem e ganhar com 10 jogadores. Mas o Atlético tinha que ter jogado muito mais do que jogou. O Atlético não jogou praticamente nada. Mas o Vargas perdeu os 2 gols no final. No final. E perdeu muito perdido. Não foi tipo assim, passou raspando. Chutou nas nuvens. Chutou em cima do goleiro. Então, não tem desculpa. Eu na situação do Gabriel Milito, eu estaria bastante preocupado com o meu futuro. Eu estaria preocupado também. E assim, quando o Atlético Mineiro levou o Fausto Vera e chamou de reforço, eu achei que não ia dar boas coisas pro o Fausto Vera foi importante. O Fausto Vera foi quem... cabeça, né? Pois então... foi ele que causou a expulsão do Grego. Deu uma orelhada na chuteira do Vasco. Estamos de volta agora também na televisão, depois do intervalo. Estávamos divagando sobre a melhor jogada do Fausto Vera, que foi tomar um chute na cabeça na final. Se a melhor jogada do Atlético foi um chute na cabeça tomado, a gente vai falar do Botafogo, que merece mais a nossa atenção aqui, que o Atlético Mineiro. Parabéns à torcida alvinegra, né, pelo título absolutamente incontestável. Acho que o grande momento do futebol nessa temporada, quem prestigiou foi o Botafogo, né? O segundo tempo contra o Flamengo no Brasileiro, o segundo tempo contra o Peñarol na Libertadores foram momentos inacreditáveis. E todo o enredo que tem no futebol, né? O Júnior Santos levar o time para a fase de grupo e fazer o gol da final. O Marlon Freitas jogar por 2 sem o Gregor, ele que estava marcado pelo ano passado. Enfim, tanta coisa que envolveu essa decisão. Mas o que eu fiquei bastante impressionado, Mili, é assim, eu como paulistano que não moro no Rio de Janeiro, a gente sabe a força do torcida do Galo em Minas Gerais, e sabemos que a torcida do Botafogo é grande, mas a gente cansou de ver o Engenhão não lotado, mesmo o time disputando o título. Inclusive no último jogo contra o Vitória não estava 100% lotado o Engenhão. E foi absurdo o que fez a torcida do Botafogo em Buenos Aires, assim, muito maior do que a torcida do Atlético. Não sei se tinha 30 mil, 30 mil, mas assim, era absurdo o número de botafoguenses no estádio, a festa que fez a torcida do Botafogo. E as imagens, assim, são imagens do torcedor. Porque eu cansei de ver estádio lotado com esses preços absurdos de jogo de seleção, que é nego lá fazendo foto, curtindo ali um turismo, brincando. E tem um jogo lá. Não, era torcida, era pai, filho, casal, namorado, gente com guia, chorando, se matando. Era torcedores do Botafogo, não eram pessoas que foram lá, vou para Buenos Aires comer uma carne, aproveita e veja um jogo. Então são imagens que emocionaram todo mundo que gosta de futebol, mesmo não torcendo pro Botafogo. Pelo menos eu fiquei emocionado vendo aquelas cenas de cara usando a camisa do nome do pai, do avô que já morreu, outro chorando com a mulher, enfim, outro com o filho, não importa o grau, né? O futebol, na verdade, é isso, é pertencimento, né? É muito bonito, né? Eu não consigo não me emocionar, gente. Pode não ser meu time, pode até ser o Flamengo, mas tem uma coisa que o Renato não vai entender que eu vou falar isso, porque o Renato é Flamengo. E só quem não é Flamengo entende o que é você nascer e crescer no Rio e deixar de ser Flamengo. Porque a força para ser Flamengo é muito grande. Quem não é Flamengo resistiu a muita coisa para não ser Flamengo, sabe? E tem um valor nisso. Porque assim, eu, por exemplo, chegou uma hora que meus primos eram Flamengo, meu tio era Flamengo, minha tia era Flamengo, minhas primas eram Flamengo, todo mundo à minha volta era Flamengo. Então foi por muito amor ao meu pai, que eu não fui Flamengo. E eu acho que todo mundo que não é Flamengo, que nasce e cresce no Rio,
ou cresce no Rio e não é Flamengo, sabe do movimento de resistência que é para a gente não ser Flamengo. E chega uma hora que você fala assim, por que eu não vou falar? Todo mundo é Flamengo, o Flamengo ganha tudo. Chega uma hora que a gente fala, por isso, valeu demais o movimento de resistência. Então foi muito bonito ver o que... Porque, e tem outra coisa também que o flamenguista não entende, ficar muito tempo sem ganhar. Porque o que acontece quando a gente fica muito tempo sem ganhar, e aconteceu com o Fluminense no ano passado, é isso, porque a gente não está lá só os vivos. A gente está dentro do estádio, os vivos e os mortos. Meu pai não viu o Fluminense campeão da Libertadores, mas ele estava comigo vendo o jogo da final. Então, por isso a gente vê botafoguenses, homens, mulheres, homenageando as mães. O Adnet homenageou a mãe dele, que tem 78 anos, e ele estava muito emocionado quando ele fez isso, botafoguense, e a tia, e a Beth Carvalho, e todos os mortos que não puderam ver o Botafogo. Falei com uma amiga minha hoje, o pai, 84 anos, chorando pela TV, porque ele falou, minha filha, eu nunca achei que eu fosse ver isso na minha vida. Meu time é campeão da América. Então é muito bonito, gente, não dá para não se emocionar. Assim, com todas as críticas que eu tenho ao Textor, a maneira como o Botafogo é administrado, não dá. E até o Textor emociona, porque ele chora. E aí quando falam assim, a SAF, time é empresa, vocês conhecem algum CEO que a empresa vende lá, ganhamos uma concorrência, o cara chora? O Textor estava aos prantos. O time é empresa, uma ova, as favas com essa ideia. Futebol é circuito de emoção e de afeto. Renato, a gente tem um minutinho. Você não sabe a força que eu tive que fazer para ser Flamengo. Você não sabe o que é durante anos torcer por Fio, Michila, Buião, Neviton e outros bagres. Eu fiz uma força enorme para ser Flamengo. Flamengo na época do Garrincha era o que o Botafogo foi na época do Zico, né, Renato? Até a história do 6 foi isso, né? Mas o Flamengo é tão bizarro que até o Fio... Só um minutinho, a gente tem 30 segundos para encerrar, então eu queria o destaque final de vocês, tá? Eu vou falar o meu destaque final. O Fio que o Renato gongou agora é o Fio Maravilha. O Flamengo é tão bizarro que até é o Fio Maravilha que tem música, que todo mundo canta. Eu canto, o Vitão canta. Nós gostamos de você, e eu gosto de vocês dois. Fazia um jogo bom, e meu destaque final é sobre o Fio, que eu vi jogar e vi jogar bastante. Vi meu pai quase me infartar de ver o Fio jogar. Porque ele fazia obrigado, Renato. Obrigado, Mili. Parabéns, botafoguenses. Tchau a todos. Até a próxima.